Então, na Suécia, é um socialismo, Finlândia, Dinamarca, tudo tem um viés socialista. Só que você vê que a população não aceita das classes dominantes a exploração, certo? Enquanto lá o salário mínimo é de 1.000 euros, 2.000 euros, sei lá, o salário máximo é 4, 5 vezes o salário mínimo. Na Itália, que eu fiz o pós-doutorado, o pesquisador que eu trabalhava com ele ganhava 2.800 euros por mês. Na época, isso dava 12 mil reais, que é o salário do professor universitário aqui também. O problema não é a classe mais alta. A classe mais alta brasileira ganha tanto ou mais que os profissionais em outros países. O problema é que o salário mínimo na Itália é 1.000 euros. Com 1.000 euros, a pessoa consegue comprar uma casa, um apartamento, vai pagar lá em 20, 30 anos 200 euros por mês, 300. Compra um Professor, carro, que vai pagar em 36 vezes 100 euros por mês. Se casar, professor, sim, o Rafael está tentando entrar. o Rafael já entrou. Para mim, ele está dentro já. Ele já entrou. Pelo menos para mim, ele aparece dentro. Rafael, você está aí? Está aí. Rafael Montemor, está aí sim. Então, o cara que ganha 1.000 euros na Itália, que representa lá 80% da população, 90%, se ele for casado com alguém que ganha 1.000 euros, além de ter um bom apartamento, um bom carro para ele, para ela, ainda pode viajar todo final de semana, que dá para viver numa boa com isso. O problema é que o equivalente no Brasil é 1.000 reais. Com 1.000 reais, não dá para viver. Não dá para você ter sua casa, seu carro, não dá para fazer grandes coisas. Então, o problema é que uma pequena parcela da população brasileira se equipara às pessoas do mundo inteiro. Os 10% mais ricos do Brasil equipara a qualquer lugar. O problema são os 90% mais pobres, que, se for comparar com a Itália, tem uma renda um quinto, um sexto da renda que o italiano tem. E aí, como é que você quer ter igualdade, né, num país como esse? Ah, você fala, então vou implantar uma socialismo. Okay. Socialismo funciona quando a população está esclarecida o suficiente para não acertar os desvios. Porque senão acontece como aconteceu em Cuba. O ideal lá do Fidel Castro era maravilhoso. Só que, com o tempo, a família Castro e quem estava em volta dominou e ficou rico, e a população ficou atrasada, estão parados nos anos 50. Pobreza total. E até tem mais. Eu posso ter um pensamento socialista legal, assim como Tito tinha na Iugoslávia. Mas não quer dizer que meu herdeiro pense igual a eu, que o herdeiro do Tito pense, que os seguidores pensem. Porque a partir do momento que você tem a mão no poder, aí você é seduzido para dividir esse poder, ou não dividir. Então, o legal dessa discussão, e eu sempre perguntei para mim por que as pessoas têm esse viés de ir para a esquerda na universidade, e hoje, pela fala da Gabriela lá na aula da manhã, eu entendi que essa frustração que nós temos quando estamos estudando, de não poder exercer nossa profissão para o bem de todos, mas de poucos, acaba nos levando a questionar se o sistema de governo é o melhor sistema, certo? Então, eu acho que a gente tem que já saber que essa é a nossa realidade. Vocês vão trabalhar, se for montar uma clínica, para poucas pessoas. Um lugar que você pode trabalhar
que vai fazer o bem para todos que estiverem lá, indistintamente se é rico ou pobre, é se você for trabalhar no hospital, nutricionista do hospital, e daí você vai fazer uma alimentação igual para todo mundo, igual mais ou menos. Porque tem hospital que tem lá a parte particular que tem um tratamento diferenciado da outra, né? Minha filha faz medicina, formou medicina, e vai fazer a residência dela no Einstein, em São Paulo. E ela foi fazer a prova dela, ela voltou e falou, pai, é mais chique onde eu fui do que um hotel 5 estrelas, né? Mas só vai milionário lá, certo? O lanche que serviram para os estudantes de medicina, os recém-formados que estavam prestando para ir fazer residência lá, era um lanche de hotel 5 estrelas. Então, nutricionista de hospital e um local nobre que eu me sentia gratificado de trabalhar é na alimentação escolar. Até um fato interessante que aconteceu comigo, eu era o representante do governo perante a alimentação escolar de 5.587 municípios do Brasil, 147 mil escolas e 40 milhões de estudantes. E eu participei de um evento no Rio de Janeiro com representantes da América Latina e da África que copiaram o modelo brasileiro do governo dar subsídio para alimentação escolar e controlar essa alimentação. Então, era um encontro de vários países da América Latina e da África relatando os resultados. E aí foi bem legal, porque os países todos reconhecendo o Brasil como uma referência, né? E assumindo e reconhecendo que a refeição mais importante para a maioria das crianças daqueles países era a refeição que recebia na escola. Aquilo que a gente já falava daqui, nos outros países da América do Sul e da África também. Então, a alimentação escolar passou a ser uma saída para os governos de dar uma alimentação saudável para as crianças, porque muitas vezes dar o dinheiro para a família não garante uma alimentação saudável, certo? E eu tive uma fala lá no final do evento, como meio que patrocinador de tudo aquilo, e eu coloquei que eu ficava muito gratificado daquilo que eu estava escutando, né? Que eu ia divulgar isso em todos os lugares que eu pudesse, mas que eu queria lançar um desafio ali para todos, que era o seguinte: eu gostaria de voltar num evento daquele em que a principal alimentação das crianças tinha sido conseguido uma mudança na sociedade dos países e que a alimentação fosse uma coisa familiar, que a família tivesse condição de alimentar seus filhos e que aquele encontro fosse para discutir a evolução da qualidade da alimentação saudável para evitar a obesidade, evitar os problemas que a alimentação errada causa nas pessoas. Certo? Então, isso meio que deu um choque em todo mundo, porque eu aplaudi o resultado, só que eu achava que aquele grupo tinha que trabalhar, né, para que a alimentação escolar não fosse a principal alimentação, que cada um tivesse condição de alimentar seus filhos. Que a alimentação escolar fosse uma forma, né, de apoio para controlar a qualidade da alimentação, certo? Então, é uma área muito nobre, tá? Eu era responsável, eu conheço a responsável, a coordenadora do Brasil inteiro, né? E se vocês quiserem conhecer mais, eu até recomendo. Tem um app para ser baixado que chama de e-mail, né? PNAE. P-N-A-E. EPNAE. Deixa eu ver se o meu está aqui ativo. Andei limpando meu celular, não sei se eu baixei ele.
E esse app, você consegue entrar lá, por exemplo, e ver quem faz parte do conselho municipal da sua cidade da alimentação escolar. Quem é o nutricionista. Aí ali, os pais, as crianças, podem avaliar a alimentação escolar, fazer críticas, está aqui. Acho que dá para ver aqui, EPNAE, deixa eu ver, aqui EPNAE, eu vou abrir ele. EPNAE. Opa, está dando reflexo aqui. Pronto. Não está dando para ver. Mas olha só, abriu aqui e de cara tem aqui onde eu estou, e aí eu tenho 21 escolas, uma certa distância, outras 27, outras 41, outras 28. E quando eu clico aqui, abre as escolas que tem aqui perto de casa, vai abrindo até chegar em uma a uma. E eu posso entrar lá e ver quem faz parte do Conselho de Alimentação, quem são os responsáveis, vejo a avaliação da alimentação escolar, vê tudo. Transparente, para qualquer pessoa aí, deu para ter alguma visãozinha do que tem nisso aqui, né? Então, é uma atividade bastante nobre que precisa de nutricionistas para manter a qualidade da alimentação escolar, tá? E aí, no final da aula passada, eu falei o seguinte, ó, não existe o certo e o errado. Como eu falei, eu gostaria de viver na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, que são países socialistas, né? Não chama de socialista hoje, chama de social-democracia, certo? Mas não vivo. Mas não acho também que o Brasil consegue ter uma sociedade igual da Dinamarca, da Suécia, enquanto a gente tiver essas diferenças. Eu falei do deputado sueco, né? Vamos falar do deputado brasileiro. Não precisa ser só federal, não. Pega os estaduais mesmo. Ele tem lá um salário de 37, 40 mil reais. E quando soma todas as mordomias que tem, carro, carro do governo, celular, dinheiro para viagem, assessor, dinheiro até para roupa, para moradia, quando soma tudo, bate em 200, 300 mil reais os ganhos dos caras. Quando você divide 200 mil reais pelo salário mínimo, ele ganha 200 vezes o salário mínimo. Lembra que eu falei que na Suécia, na Itália, na Alemanha, a diferença entre o salário mínimo e o máximo é de 5, 6 vezes? Então, o que acontece? Essa disparidade que acontece no Brasil faz com que a gente tenha uma enorme dificuldade de viver numa sociedade mais igualitária. Então, como eu já falei, todos nós passamos por essa crise de, era melhor que fosse. É melhor, a gente precisaria ter uma mudança, até por meio da própria educação, né? As pessoas chegarem num nível mais esclarecido para não aceitar certas coisas, e daí sim a gente poder ter um sistema de governo diferenciado. Quem tiver dúvida disso, eu recomendei, né? Tem uma obra do George Orwell, que agora tem em filme, né? A própria Netflix está fazendo uma versão, mas tem algumas versões, tem umas que são animação e tal, mas eu tenho o link, que eu vou colocar aqui no bate-papo, o link de um filme chamado A Revolução dos Bichos, né? Que o autor é o George Orwell, mostrando essa característica de revolta das classes contra os dominantes, e aí tem todo o desenrolar mostrando qual é o problema, né? Que a gente é um diferente do outro, um mais aceita mais as coisas, outro quer mandar mais e tal, e com o tempo, o que aconteceu
com essa revolução dos bichos aí, tá? Então, é só para pensar, eu fui buscar esse raciocínio, porque eu imagino mesmo, né, que trabalhar com nutrição deve ser uma coisa de controvérsias, certo? Você vê que aquele que mais precisa de um acompanhamento nutricional é aquele que tem menos condição de pagar por um nutricionista e de pagar por uma dieta saudável, tá? Então, antes de dar continuidade, queria abrir para alguma fala de vocês em relação a tudo isso que eu estou falando. Professor. Sim, Karina, pode falar. Então, tudo isso que o senhor falou, a gente até viu um documentário, não sei se o senhor conhece, o Super Size Me, Não, não que conheço. é bem interessante, porque ele fala justamente sobre isso, sobre a questão alimentar, o poder da indústria capitalista sobre a vida e a alimentação das pessoas, especialmente de crianças, né? Eles abordam muito sobre os fast foods, né? Em especial o McDonald's, que nos Estados Unidos eles têm uma força muito maior do que aqui no Brasil, assim, sobre essa questão de vender alimentos altamente industrializados e nada nutritivos, né? E o foco deles são as crianças. Ou antigamente era muito mais do que hoje, né? Porque eles usavam de artifícios como coisas lúdicas, né? Desenhos e brinquedos para atrair essa população que não tem ainda um domínio, né? De não ter uma consciência do que é bom, do que é ruim. Então, o foco deles eram nas crianças, né? E aí você cria indivíduos que desde pequeno não conseguem ter esse discernimento do bom do ruim, e quando cresce, vira um adulto que continua tendo uma alimentação ruim e tudo mais, né? Então, assim, é bem legal e aborda bem isso que o senhor falou, né? Da indústria Então, capitalista e tudo mais. legal essa fala sua pelo seguinte. Primeiro, Estados Unidos é totalmente fora do baralho nesse assunto. Por quê? O americano não tem hábito de cozinhar, certo? Você vai para os Estados Unidos, Sim, agora que verdade. tem na Flórida e tal, restaurantes latinos, brasileiros, onde você pode comer comida normalmente. Porque normalmente você ia para os Estados Unidos, primeira vez que eu fui, lá em 90, alguma coisa, você só encontrava fast food. Por quê? Porque a sociedade americana é uma sociedade que pai e mãe trabalham. Então, você pega um filme que mostra muito isso, é Friends, né? Aquela série Friends. O pessoal trabalha e até uma que cozinha, mas normalmente eles estão comendo coisa que vem pronta. Sim, Tem um outro filme bem interessante também que eu gosto, porque mostra bem a realidade, né? Aquele The Beatles, né? Aquela família de classe média, em que o jantar deles é sempre na caixinha. Eles nem sentam na mesa para jantar. O dia que a mãe fala, ô, vamos formar a família e sentar na mesa, todo mundo torce o nariz, porque pega a caixinha e senta na frente da televisão para comer. Tá? Então, o estilo americano é esse. Tá? E é o país que mais sofre com obesidade mórbida. Você vai, por exemplo, na Disney, pô, eu assustei o dia que eu vi a quantidade de carrinho daqueles que tem elétrico na entrada do parque. Ah, não é possível. Aí você vê a pessoa que é super obesa, que sim, vai no parque, aluga um carrinho daquele e fica andando dentro do parque para é. lá e para cá e comendo o tempo inteiro. É. No Tá? Então, supermercado também é comum, né, ter esse e os carrinho, supermercados são sempre doses cavalares, né? Enquanto aqui né? você compra 1 litro de suco de laranja, lá são 5 litros, 10 litros. Sim, É tudo muito grande lá. Eles comem muito. E tudo industrializado, né? sim, Dificilmente se encontra uma comida caseira lá, certo? Então, os Estados Unidos é meio fora, né? Aqui no Brasil, eu vejo a mudança. Na minha casa, por exemplo, eu sou o único que toma um refrigerante. Tem na minha casa porque eu peço para comprar para mim.
porque eu tomo. Não sou de beber toda hora, mas eu, de vez em quando, tenho vontade de tomar uma Coca-Cola. Tá? Como a gente tem muita fruta aqui, a gente toma muito suco natural, mas tem que ter um refrigerante lá, porque de vez em quando eu quero tomar. Agora, meus filhos não tomam, e minha mulher foi na onda dos meus filhos, não toma também. Então, é uma mudança, é uma nova geração que provavelmente entre vocês, um ou outro tome, mas a maioria já não toma mais, porque o Brasil já não tem o mesmo viés americano. Tá? Europa, então, totalmente diferente. Na Itália, eles são radicais com a comida. Pra você ter ideia, a pizza, se você fala assim, você vai comer num restaurante, pede uma pizza de frutos do mar. Fala, coloca queijo para mim. O cara não põe. Não, a pizza é minha, eu quero queijo. Não, não, você vai comer em outro lugar, porque a pizza aqui de frutos do mar não vai queijo. Tá? Então, o italiano é radical, vai fazer pasta, tem o tempo certo de cozimento, tem o tempo certo para fazer o molho, mistura, come, não tem frescura. E por isso que é considerada a cozinha mediterrânea, é considerada a melhor cozinha do mundo. O índice de... eu tenho um exemplo bem pessoal, né? Uma vez eu estava jantando com um grupo na Itália, que tinha 11 pessoas, só um deles, tudo na faixa de 70 anos e tal, tinha tido problema no coração, infarto. Como eles me presentearam lá com umas caixas de vinho, eu vim para o Brasil, na semana seguinte eu marquei um jantar na casa de um amigo nosso, né? É um clube que eu faço parte. E eu levei vinho e ele fez uma pasta lá e tinha 11 pessoas, por coincidência. E só eu, num grupo, que a idade média era muito inferior do italiano, era 60 para menos, né? E o meu era menos de 50 na época. Só eu não tinha tido problema no coração, né? Porque a alimentação lá é uma alimentação equilibrada, muito fruto do mar, vinho acompanhando a refeição, sem abusar, sem loucura. Então, é outra realidade. Mas me preocupa documentários como esse, olhando agora como crítico. Por quê? Porque saber quem fez o documentário e se o viés é de esclarecimento ou se é um viés de doutrinação. Entendeu, Karina? Por quê? Sim, Se a sim, tô gente entendendo. analisar a sociedade americana, é daquele jeito e eles cresceram assim. Eles viraram a maior potência do mundo assim. Pra você ter ideia, Estados Unidos tem um PIB, renda bruta, de 16 trilhões de dólares. Eles têm 50% a mais de habitantes que o Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, eles têm 300. O nosso PIB é de 1 trilhão. Eles são 16 vezes mais ricos, com 50% a mais da população. Você soma toda a Europa e o PIB europeu é da ordem de 15 a 16 trilhões. Então, você tem que pegar toda a Europa para se comparar com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele chegou nessa potência econômica que ele é, com coisas do tipo, ó, em determinadas crises americanas, e começar a encontrar sacos de ração de cachorro no lixo das pessoas. E pasmo, as pessoas estavam comendo ração de cachorro. Não era para cachorro. Porque eles têm uma força de querer ser o mais forte, querer ser o mais rico, vencer e tal, que eles fazem o que for necessário para isso. E aí, se a mulher tem que trabalhar 10 horas por dia, o homem tem que trabalhar 10 horas por dia, para poder assistir o futebol americano, para poder assistir o basquete, para poder ter um carro com 1, 2 anos e trocar a cada 2 anos,
para morar numa casa no subúrbio, que subúrbio lá é a casa da família, uma casa com 400 metros quadrados, com piscina, com tudo, o cara faz de tudo. Agora, 10 horas da noite, se passar no centro de Taubaté e ver que prédio comercial que tem luz acesa, nenhum tem luz acesa. Se passar nos Estados Unidos, nas áreas comerciais, os prédios comerciais estão tudo acesos, o pessoal está trabalhando até agora lá. Eles trabalham demais. E aí, não tem como fazer comida em casa. Aí a saída é comer o processado. Não sei quem tem experiência, eu tenho amigo que tem experiência de au pair. Eu já orientei alguns alunos, algumas alunas a se inscrever, e tem algumas que foram au pair nos Estados Unidos. Alguém conhece au pair? Tem gente que fala que é babá e tal. Não é, não. É uma secretária para auxiliar os casais. Você vai para lá, o casal tem 3, 4 filhos, eles te dão um carro, eles saem muito cedo para trabalhar, você tem que preparar os filhos dele, dar café, pôr no carro, levar para a escola. Como os filhos ficam até o dia inteiro na escola, você tem um dia livre. Você pode fazer curso de inglês, pode fazer faculdade, pode fazer o que você quiser. Mas no horário de buscar os filhos na escola, você tem que ir lá pegar, traz. Se os pais vão chegar à noite só, você dá a alimentação que precisa, cuida das crianças, põe na cama e tal. Os pais chegam, você está livre para fazer suas coisas. Certo? Quem tem essa experiência au pair, todos aqueles que foram e depois relataram para mim, adoraram, acabaram ficando mais de um ano, e alguns ficaram lá, não quiseram ir embora mais, porque são muito bem tratados. Normalmente, o marido é advogado, a mulher é médica e tal, os caras trabalham muito, ganham muito dinheiro, mas não tem como cuidar dos filhos. Então, é o estilo deles. Nós somos totalmente diferentes. Nós ainda comemos arroz e feijão, batata frita, bife, frango, quem tem condição, né? Porque tem uma população que come o que é permitido, com o dinheiro que ele ganha. Certo? Europa, nem pensar, não tem nada a ver com os Estados Unidos. E quando eu vejo um documentário, até se você tiver o link, eu queria assistir, né? Para ver a origem desse documentário, ver o que está Sim, por eu vou trás, postar aqui no chat. posta para mim, para ver o interesse até de quem fez esse documentário, porque precisa ver se ele está orientando, como eu falei, ou se ele está querendo doutrinar as pessoas para ter uma visão deturpada das coisas. A gente tem que tomar muito cuidado. Né? A gente não pode ser, como é que se diz, apaixonado por nada, porque sempre tem interesses conflitantes querendo nos manipular, de todos os lados. Então, a gente precisa ser esclarecido para aceitar as coisas sempre com o pé atrás. Certo? Agora, o interessante da discussão, legal, é que, e legal que você me deu o feedback que o assunto é importante, porque vocês, né, ficou claro para mim, vão, e se já não estão, vão sofrer com essa situação. Você vai olhar e falar assim, puxa vida, eu gostaria de melhorar a qualidade de vida daquela senhora ali que eu vejo que está comendo totalmente errado, está obesa. Daí você vai cobrar quanto dela? R$ 50, R$ 100? R$ 50, R$ 100 é a possibilidade que ela tem de comer alguma proteína 1 ou 2 vezes por semana. Não vai conseguir te pagar. Depois você vai falar para ela, não coma isso, não coma isso, coma isso, essa farinha é melhor do que aquela e tal. Aí ela vai no supermercado procurar, a farinha que ela compra custa X, a que você sugeriu para ela custa 3, 4, 5X. Ela fala, sinto muito, não tem dinheiro para isso. O que vai acontecer na minha visão é o seguinte, eu dei aula na estética o ano passado.
aí no curso de estética. E o pessoal lá na estética tem uma das atividades que eles fazem que eles estudam, né? Que é reconstrução areolar. Até eu falava errado, auréola, não, é areola. Que é o quê? A mulher que tem câncer de mama, ou tem tendência a ter câncer de mama, ela faz a mastectomia. Dependendo do grau, retira tudo. E existe um trauma nas mulheres que faziam, porque o SUS pagava para fazer a mastectomia, daí ela ficava sem nada, e depois de um tempão, quem tinha dinheiro pagava o cirurgião plástico para a reconstrução. Quem não tinha dinheiro tinha que entrar numa fila enorme, era uma burocracia para conseguir fazer a reconstrução pelo SUS. Recentemente, alguns anos aí, poucos anos, foi editada uma lei em que, quando vai fazer uma mastectomia, já em paralelo, já fica definido que vai fazer a reconstrução mamária. Então, já é casado. Se der para fazer as duas coisas junto, já faz. Se não der, faz uma, recuperou, já faz a outra. Só que tem um procedimento que falta ainda, que é a reconstrução areolar, que é, por meio de pigmentação, desenhar a areola mamária para a reconstrução estética da mama. Eu vendo tudo isso nas aulas e lendo um pouco, eu tenho convicção, né? Você fala, da onde eu tenho isso? Convicção. O meio vai levar isso. E que do mesmo jeito que a reconstrução mamária passou a ter lei garantindo que quem faz a mastectomia já faz a reconstrução, rapidamente vai ter uma nova introdução na lei que é quem faz mastectomia, faz reconstrução mamária e faz reconstrução areolar. Faça um paralelo para a nutrição. À medida que a sociedade fica mais consciente de que a nutrição seria importante para todos, mas só uma classe mais rica que tem acesso para pagar tanto o nutricionista quanto trabalhar a dieta, é já que o governo, tá? E independente se é governo de direita, de esquerda, não tem, é o povo que faz as coisas acontecerem. É já que o governo vai colocar o seguinte, que o SUS vai pagar o nutricionista para dar assessoramento para quem está com problema, ou para quem tem tendência, ou para quem quiser. Entendeu? Então, tudo isso eu acho que vai acontecer. Mas vocês têm que ter a noção hoje que vocês estão fazendo um curso direcionado para os 10% mais ricos da população. Ou vai trabalhar em hospital, ou vai trabalhar em prefeitura para cuidar da alimentação escolar, e daí vai atingir distintamente todas as classes sociais. Tudo bem? Alguém mais quer falar além da Karina? Kathleen, critique tudo isso que eu falei, meta o pau em mim, fale o que você quiser, me xinga. A Kathleen, eu quero que ela fale, porque ela escreveu ali agora o negócio, deixa eu ver o que ela escreveu. Ouvi falar algumas coisas sobre esse documentário, que o rapaz era tabagista, mas nem aprofundei. Tem no YouTube. Tabagista. Esse que fez o documentário da alimentação, né? Tá. Então, mas o que você achou de tudo isso que eu falei aqui, Kathleen? É bom para a reflexão da sua profissão? Opa! E fala aí por que você acha que a nutrição escolar é falsa. Kathleen, eu espero que essa sua afirmação não seja porque o governo
teve aquela compra de leite condensado para as 3 Forças Armadas, para consumo lá dos militares, né? Porque o governo não compra nada da alimentação escolar. O governo dá o dinheiro e cada prefeitura é que compra os ingredientes. Então, ó, eles liberam o dinheiro e a prefeitura compra. Agora, a dieta, minha filha, como eu falei, é médica, mas esse ano ela tirou de folga da residência e ela está no Exército. E quando teve essa denúncia aí do leite condensado, ela falou: aqui, o Exército tem um monte de leite condensado. Por quê? Cada uma das entidades do governo tem liberdade para fazer suas compras. O governo define um orçamento, e aí, se o comandante do Exército quer comprar leite condensado, ele nem fica sabendo, porque daí tem um nutricionista do Exército que define o que vai comprar. Então, vocês têm que verificar que o nutricionista, que provável não, com certeza tem nutricionista em todas as forças militares, ele vai ter a razão dele para justificar por que ele comprou leite condensado. Que minha filha falou que comeu uns doces bem gostosos lá no Exército. Professor. Agora, só um minutinho menos. Essa discussão, né, do governo é uma discussão muito complexa, porque o governo não compra nada. Até lá no Supremo Tribunal, que os caras comem lagosta e tal, não é o governo que compra. O governo tem que aceitar o orçamento dos caras pela independência de poderes, mas quem compra lagosta, vinhos caros e tal, são os 11 ministros do tribunal. Quem compra salsicha, que você colocou aí, é o prefeito da cidade A, da cidade B. Quando eu fui assessorar o prefeito em 2013 aqui em Taubaté, o prefeito anterior pagava 20% a mais na alimentação escolar do que aquela que nós fechamos e servia macarrão com salsicha. Nós pegamos um cardápio feito por nutricionista, sentamos com uma empresa, foi definido cada alimentação, eu tenho tudo. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês, porque eu fiz o edital de compra da alimentação escolar. E tinha uma enorme preocupação em ter uma alimentação escolar de qualidade. E mais, existe o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, com representantes da sociedade, com nutricionistas, que tem que fiscalizar. Tem pais e mães que participam do conselho e eles têm que dizer que a alimentação está boa ou ruim. Tá? O governo só dá o dinheiro. Vai cair e eu volto para escutar o que o Enzo tem para falar, né? Nossa, fiz besteira. Peraí. Só um minutinho.